Olha que curioso, quando você pensa que já viu de tudo, aí você vê o que está viralizado, vê o que está como trend, tendência, e você diz assim, não, sério isso? Vamos trazer o olhar da ciência para a gente não acreditar em tudo que a gente vê nas redes sociais. Uma tendência nas redes sociais tem incentivado homens a exporem as suas partes íntimas diretamente ao sol. A promessa desses vídeos é de um aumento natural da testosterona. Essa prática foi divulgada, inclusive, por um influenciador. Esse influenciador diz que é uma estratégia de otimização hormonal. Aí a gente organizou o vídeo aqui para poder mostrar para você aí de casa e a gente trazer o olhar da ciência para a gente dizer se isso tem algum fundamento ou não. Olha só. Quando você começar a colocar o testículo no sol, tu vai ver como a tua vida vai melhorar. Aí, Breyer, qual é o embasamento científico? Meu amigo, pega o homem. Olha o braço do homem, cara bonito, cara mora na praia. Eu sei o que eu tô falando. Agora, se tu precisa de artigo científico para comprovar alguma coisa, exames que foram utilizados em ratos, aí vai por ti, tá? Se tu é um rato, aí é contigo. Agora, se tu quer ter desempenho, quer ter performance, quer ter qualidade de vida, quer ter autoestima e confiança, se expõe ao sol, coloca o testículo no sol. Vai por mim. As pessoas que estão mais avançadas, elas colocam o testículo mirando no sol, e aí o sol serve como uma lupa, jogando toda a energia, todo o nutriente solar diretamente no testículo, que é o órgão reprodutor de testosterona. Calma. Vamos primeiro concordar numa situação. O moço é bom de marketing, né? Ele usa o poder de persuasão de nutriente solar, não sei nem o que é que, né? Enfim, será que ele não está querendo saber de base científica? Você é um rato, você está atrás disso, eu não sou, não vou. Ele não buscou embasamento científico. Mas aqui é um programa sério e a gente vai trazer o urologista, Dr. Rafael Morato, para conversar conosco. Dr. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer, Fernanda. Começamos assim. É verdade colocar a parte íntima e especial, o testículo, em exposição ao sol, tem respaldo científico, aumenta a testosterona? Atenção você que parou seu almoço para colocar seu testículo no sol. Pare agora. Não há nenhuma evidência científica que expor os testículos ao sol vai aumentar a sua testosterona. Devo concordar que o influenciador conseguiu o objetivo dele. Você que está em casa, o objetivo do influenciador é que ele tenha cada vez mais views, cada vez mais curtidas, cada vez mais comentários. Então, tudo que você faz que é polêmico, e hoje a gente está aqui num horário nobre, na TV aberta, falando do influenciador que coloca o saquinho no sol. Porque a gente precisa mostrar para o pessoal de casa que nem tudo que é produzido na internet tem rigor científico, é para você acreditar. Porque agora é o povo levantando as pernas, botando as coisas pro sol e os vizinhos dizendo, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso não, né, doutor? Imagina nosso final do verão em Tambaú, Cabo Branco. Jesus amado, imagina. Pessoal... E o povo agora na varanda, doutor. Vamos explicar pro pessoal de casa como é que a testosterona, o primeiro que é testosterona, como ela é produzida, porque esse hormônio é tão importante para os homens. É verdade, esse hormônio, a testosterona, é o hormônio masculino que dá o vigor do homem, a disposição para as atividades físicas, tem relação com a memória, tem relação com o libido, que é o desejo de ter relações, até com a ereção. Ela é produzida, tem uma glândulazinha, uma parte lá no interior da nossa cabeça, do cérebro ali, chamada hipotálamo, hipófise, produz uma substância, manda essa substância lá para o testículo e dá um sinal para o testículo produzir a testosterona. Isso que o influenciador falou da exposição solar não faz sentido nenhum, por quê? Embora o sol seja muito importante para a produção de vitamina D e não testosterona, o testículo, a bolsa escrotal, ou se você quiser chamar o saco mesmo, ele não tem nenhum receptor específico, nada que faça ele captar mais a luz solar. Então a nossa pele, ela capta de maneira uniforme. Então, o sol que ele recebeu lá no testículo, ele receberia na mão, no pé, no braço. Ou seja, se tivesse relação da vitamina D com o aumento de testosterona, não precisava ser com as partes íntimas expostas, Não né, doutor? precisa. Existe, sim, algumas evidências científicas muito pequenas ali, nada muito robusto,
que mostra que pessoas que têm baixa de vitamina D, em muitos casos elas também têm uma baixa de testosterona. Mas aqui vale um alerta, existiu uma moda de repor vitamina D em todo mundo também. Todo mundo agora tinha baixa de vitamina D. E não é uma subida linear, ou seja, não quer dizer que quanto mais vitamina D você tem, mais testosterona você tem. São coisas separadas. Se a pessoa tem uma deficiência de vitamina D, vale a pena repor, deixar nos níveis normais, mas a testosterona é outra coisa. É uma outra história e ainda pode ter outros problemas de pele, né, doutor? Com essa Sim. questão de exposição ao sol em horários, inclusive meio-dia, pelo amor de Deus. No pingo do meio-dia, No como dizem, pingo do meu dia. a gente tem que lembrar que a região íntima, ela não é uma região exposta ao sol há muitos e muitos anos. Todo mundo anda com essa parte aí coberta. Então, é uma pele mais sensível, que obviamente tem mais sensibilidade a esses raios solares. A gente sabe que a radiação UV, ela aumenta o risco, por exemplo, de câncer de pele. Se você que nos assiste agora quiser aumentar, você homem, aumentar a sua testosterona, tem coisas que são bem mais prazerosas e dão bem mais resultado do que expor sua parte genital ao sol. Pode até desenvolver câncer de pele. Claro, não pode até doutor? desenvolver câncer de pele. Então, quem quer aumentar a sua testosterona, o que é que eu sugiro? A atividade física, regular o seu sono, ou seja, não passar noites acordados acordado e dormir muito tarde, evitar o estresse o mais possível. Se você tem uma profissão que é estressante, naturalmente estressante, desenvolver ali ao longo do seu dia momentos de descompressão, de relaxamento. Estratégias, né, doutor? Perfeito. Rafael, porque às vezes não dá para você diminuir o fator estressor, mas dá para você mudar como você se comporta frente a esse fator estressor, que aí é comportamento, a gente escolhe, né, Perfeito, doutor Rafael? perfeito. Agora, tem uma questão importante envolvendo testosterona, que a gente escuta muito, reposição. Não, fulano de tal faz ciclo, fulano de tal na academia, isso é muito comum, muito comum. né? Fulano de tal. Quando é que o homem deve repor? Primeiro, qual é a taxa tido normal para a testosterona? Isso é um detalhe bem importante. Não tem uma taxa, a testosterona é um exame diferente de vários outros, porque o normal é isso. A partir de tal taxa de um exame... Um valor de referência. Valor de referência, esse exame está alterado. A testosterona ela tem um nível de variação muito grande que depende, inclusive, da idade. Então, na maioria das vezes, as pessoas que têm baixa testosterona, elas têm sintomas, como fadiga, ou seja, cansaço, prejuízo do sono, prejuízo do libido, prejuízo da ereção. Existem uma série de sintomas que podem gerar. Não tem um valor específico. Nas academias, o que a gente tem percebido é o uso de testosterona em níveis muito altos para fins estéticos, para ganho de massa muscular. Óbvio que isso pode ter também algumas consequências para a saúde. Por falar em consequências, preste atenção, porque essa exposição que a gente vê aí em demasiado não é nem demasiado, primeiro não tem comprovação científica, então nada de estar abrindo perna para canto nenhum, ninguém quer ver nada seu, viu? Né? A não ser seu parceiro, sua parceira, naquela hora, né? Imagine, gente, tem um povo agora na varanda, isso, nem pelo amor de Deus, ninguém quer isso não. É verdade, não existe então nenhuma comprovação científica, não faz o menor sentido fazer esse tipo de atitude assim como influenciador e os exames, como ele falou, eles não são exames testados em ratos, obviamente, Sim. são referências de seres humanos, então Presta atenção. esqueçam essa história. Tem outras formas muito mais interessantes de melhorar a sua testosterona. 988-32-33-36, a gente liberou aqui o WhatsApp, doutor Rafael, para quem quisesse interagir com a gente. Doutor, eu tenho 32 anos, de uns meses para cá, eu venho me sentindo muito cansado, libido baixo, até meio desanimado no dia a dia. E eu vi muita coisa na internet falando sobre testosterona baixa em homens jovens, fiquei preocupado. Como é que a gente sabe se é realmente falta de testosterona ou baixa de testosterona ou pode ser outra coisa? Não me identifica. A parte do diagnóstico ela é feita baseada nos exames de sangue mesmo. Descobrir se esse hormônio que eu falei para você que é produzido na cabeça e a própria testosterona que é produzida no testículo estão bem, estão normais. Cada vez mais nós temos visto homens jovens com deficiência de testosterona. Por quê? Porque esses homens, eles não fazem mais atividade física, os adolescentes hoje eles se expõem muito mais, eles brincam muito menos com as brincadeiras que a gente brincava no nosso tempo, na rua, Sim. que envolvem atividades. Eles ficam muito mais tempo trancados em lugares escuros, como seus quartos. Ou em telas, né? Muito tempo em telas e acabam dormindo muito mais tarde também do que se dormia antes, quando a gente era mais jovem, por exemplo.
Então, um homem com 32 anos, a gente está falando aí de um homem muito jovem, Muito né? jovem. Isso tudo que eu falei Se ele também está sentindo cansaço, falta de interesse sexual, precisa buscar ajuda. precisa né, doutor buscar Rafael? ajuda, sem dúvida, avaliar se é testosterona. É importante lembrar que muitos desses casos, em homens jovens também, pode estar relacionado a depressão, ansiedade, questões psicológicas que têm afetado. Se você perceber, se alguém está triste, é muito comum que ele não tenha interesse por ter relação, não tenha libido, não tenha disposição para fazer muitas coisas. Isso que o doutor Rafael está trazendo é bem interessante, inclusive de como psicólogo explicar. Às vezes, você pode estar com a sua taxa de testosterona ok, o número, o hormônio está lá, mas a sua cabeça, a sua ativação química cerebral está completamente desregulada, com depressão, com ansiedade, síndrome de pânico e outras questões psicológicas. E aí não vai ter interesse sexual mesmo. Então, não é relação direta somente com o hormônio, é importante a gente falar isso. Talvez esse telespectador que escreveu para a gente aos 32 anos, vá ao urologista, descubra que está tudo ok com as suas taxas e aí vai buscar um outro tipo de investigação, né, doutor Rafael? Como o homem tem esse machismo desde sempre, é impressionante como Infelizmente. muitas vezes eu tenho que comprovar por A mais B mais C que a parte hormonal ou a parte física desse homem está tudo bem, até eu tentar convencê-lo que ele precisa de uma ajuda de um psicólogo, precisa conversar sobre isso, resolver esses traumas e assim poder seguir a vida. E buscar a ajuda de um urologista, porque é um profissional que precisa estudar muito para trazer informações, cuidar da saúde do homem com esse rigor científico que as informações necessitam. Então, não acreditem em tudo que vocês veem na internet, porque neste caso, mais uma vez, estamos aqui para dizer, não é verdade. Não é verdade. Eu perguntei ao pessoal de casa, doutor Rafael, se eles que envolviam mulheres também, se viesse uma trend para as mulheres, a gente também perguntaria, se faria banho de sol nas partes íntimas. 55% diz, nem pensar. Que bom que mais da metade dos nossos telespectadores estão entendendo que não há evidência científica nenhuma para essa questão. Outros 22, sim, pela saúde, e o vermelho se tivesse comprovação. Se tivesse comprovação, a gente estava aqui dizendo, Ok. o horário é tal a tal. Vamos né, lá, doutor? todo mundo, Vamos lá, Tambaú. Calma, vá lá para Tambaba, né? Vá para Tambaba. Neste caso, não vá para a varanda da sua casa, não vá para o quintal da sua casa, não vá para canto nenhum buscando aumento de testosterona com exposição de parte íntima ao sol. Não tem evidência científica. Está aqui, doutor Rafael Mourato, para dizer para a gente. Está no Instagram, Rafael Mourato Uro. Ponto Uro, tá? Nosso urologista. Obrigada, viu, doutor Rafael? Prazer, Até a muito bom próxima. estar aqui. Bom demais esclarecer. Imagina que desagradável. Você está lá na sua varanda, de repente você olha pro lado, olha a situação, né?